Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos tentar antecipar as muito aguardadas reuniões do BCE e da Fed, entre outros temas. Como sempre, vamos ter os números e gráficos do Marco Silva. O nosso convidado hoje é Nuno Sousa Pereira, da 60 Degrees. Nuno, bem-vindo de volta. Olá, André, tudo bem? Bom dia. Nuno, olhando aqui, começando aqui precisamente pela reunião do BCE, claramente o BCE ainda não está no fim do ciclo, e aqui a dúvida parece ser qual o agravamento será de quanto. Muitos apontam, têm apontado aqui para uns 50, um novo aumento de 50 pontos base, mas também existe aqui a possibilidade do aumento ser menor, 25 pontos base, o que isto colocará a taxa dos depósitos nos 3,25. Nuno, como é que olhas aqui para esta reunião? O que é que poderá sair aqui de quinta-feira de Frankfurt? Portanto, eu acredito que o Banco Central Europeu ainda está num crescente de credibilidade, que ganhou nas últimas reuniões com esta postura de aumentar as taxas de juros, tal como eles tinham dito, e, portanto, creio que, traduzindo aqui esta ideia que na zona euro não existem grandes problemas para os bancos, e, portanto, dando esse salto de confiança, vão manter o plano e vão fazer uma subida de 50 basis points. Especialmente porque havia indícios de alguma parada das subidas de taxas de juros por alguns bancos centrais, um deles o Banco Central da Austrália, que entretanto já subiu novamente a taxa em 0,25 e, portanto, poderá dar a ideia que os bancos centrais estão a ver ainda algumas pressões inflacionistas não controladas e que, portanto, o BCE não quererá ficar para trás novamente nesse ritmo e, uma vez que tinha comunicado os 50 basis points, deverá ser esse o plano a manter. Nuno, até porque os dados de inflação que saíram esta semana na zona euro foram acima do que estava estimado, portanto, com 7% em vez dos 6,9%. Isto implica aquele cenário de que vamos ter juros provavelmente mais perto dos juros terminais dos Estados Unidos e também durante um período prolongado de tempo. Sim, portanto, o período prolongado de tempo vai depender muito da evolução da dinâmica dos vários fatores. Um deles, por exemplo, o preço das matérias-primas parece que até está a evoluir favoravelmente, mas por outro lado temos os salários a subir mais, não diria descontroladamente, mas mais acentuadamente do que os bancos centrais esperavam. E, portanto, isso levará a que a dinâmica de alimentação da subida de preços aconteça durante um período mais prolongado e é expectável que pelo menos os juros altos se mantenham um período de 12, 18, 24 meses, assim, este médio prazo, até que as várias componentes voltem a reagir à verdadeira estado da economia e não às subidas e descidas de taxas de juros. Nuno, a questão é esta. Neste momento estamos a entrar em maio. Os preços já são comparáveis com maio do ano passado, e em maio do ano passado a inflação já tinha subido e não era pouco. Portanto, o efeito de passagem já não está, já não é tão importante como era há uns tempos. Ou seja, as previsões para que existisse uma queda acentuada não se estão a verificar. Exatamente, porque havia componentes, numa primeira fase, foram as componentes relacionadas com as matérias-primas que alimentaram essa subida grande da inflação, portanto tivemos o caso do preço do petróleo, do preço das matérias-primas, etc., que tinham subido muito nos últimos 12 meses, como tu estás a dizer, entre maio e junho e julho do ano passado, e esses preços agora suavizaram. Mas outras componentes que não estavam com tanta pressão inflacionista, como era o caso da componente de habitação, que também está muito ligada ao custo dos empréstimos, não é? Portanto, um promotor que faz um empreendimento imobiliário tem que repassar esses custos dos juros mais altos também na componente de habitação, e a componente de salários eram duas componentes que têm alguma expressão no índice que é calculado para a inflação e não estavam com uma expressão de crescimento tão grande no ano passado como estão nestes últimos 12 meses. Em relação à banca na zona euro, a banca nos Estados Unidos tem estado sob maior pressão, mas consideras que de alguma forma poderá contribuir? Tivemos casos mais propriamente, que foi na Suíça, mas que os peritos em Frankfurt poderão de alguma forma lançar algum alerta sobre o estado da banca na zona euro? Eu penso que haverá um consenso de transmitir aqui um sentimento de segurança generalizado na Europa, uma vez que temos passado aqui um bocadinho ao lado desta crise bancária. A questão é, as mesmas dinâmicas que causaram estes problemas nos Estados Unidos podem causar problemas na Europa, mas a banca é um bocadinho diferente na Europa, portanto é muito mais atomizada
os clientes são muito mais dispersos entre retalho, affluent e private na Europa do que nos Estados Unidos, em que estes bancos que nós vimos serviam um conjunto de clientes muito ricos, mas tinham uma grande concentração dos ativos e dos depósitos num conjunto pequeno de clientes. Então, quando a mentalidade desse pequeno número de clientes mudou, foi rápido a saída dos depósitos. Enquanto na Europa, mais atomizado, isso poderá ser de alguma maneira contido. Muita gente fala, por exemplo, do caso português, em que nós temos visto estatísticas de dinheiro a sair de depósitos para certificados de aforro, mas a verdade é que os certificados, neste caso específico, são emitidos on demand. Portanto, quando eu quero investir, o Estado emite um título, não porque o Estado precisa gastar aquele dinheiro naquele dia. E, portanto, o dinheiro acaba por ficar transformado em depósitos de outra maneira, portanto, o Estado deposita esse dinheiro no sistema bancário e não é um cenário de binário de ou tenho depósito ou não tenho. Portanto, é só uma questão do sistema acomodar aqui variações de volume em bancos diferentes. Portanto, nesse sentido, eu acho que o sistema europeu pode ser mais robusto, até porque as subidas de taxa de juros não foram tão acentuadas ainda como nos Estados Unidos. E o efeito do tempo vai permitir que os bancos regularizem essa situação. Mas poderá haver aqui ou ali uma outra bolsa de impacto, um ou outro banco menos capitado, mas até agora, pelos resultados que foram comunicados no último trimestre, não parece. Os bancos parece que estão num platô de rentabilidade impecável e Oh, Nuno, mas não querendo ser o arauto da desgraça, mas já estou nisto há algum tempo e dificilmente se vê em bolhas que não terminam em crash e em problemas sérios. E é certo que em muitos sítios na Europa, nomeadamente Portugal, houve uma bolha do imobiliário e de um momento para o outro tivemos custos fortemente acrescidos nos juros. Quando é que isto vai ter impacto concreto, não só nas famílias, que isso já está a ter, mas na banca, porque isto não é quase uma soma muito fácil de fazer. 2 mais 2 vai ter que dar 4, porque isto, a menos que inventem aí uma aritmética nova, que já não digo que não. Mas o que é certo é que a banca terá que sofrer também esse impacto, nomeadamente, por exemplo, ao nível das provisões. Eu acho que sim, acho que, sinceramente, não havendo desemprego, é possível que o sistema empresarial, os empréstimos das empresas, sofram primeiro do que os empréstimos das famílias, se não houver uma vaga generalizada de desemprego, porque as famílias vão fazendo um esforço de acomodar o seu orçamento para responder à prestação da casa, e além disso, os bancos financiaram uma percentagem da casa inferior ao que tinha sido na última crise, portanto, estão de alguma maneira defendidos com o equity que existe nas casas. Portanto, o valor total do empréstimo face ao valor total das propriedades às valorizações atuais, se não houver uma quebra acentuada do preço dos imóveis, deverá responder mais ou menos ao crédito que possa ser mal parado. Mas do lado das empresas, que é uma das preocupações nos Estados Unidos, porque estes bancos que têm tido problemas eram bancos que atuavam a nível regional e, portanto, muito crédito era dado às empresas a nível regional por estes bancos, vai ficar mais contido. Isso também poderá acontecer na Europa e poderemos ter setores de atividade mais impactados e aí podem impactar um país específico ou um banco específico mais exposto a esses setores e, portanto, poderá haver um problema mais no crédito empresarial primeiro do que no crédito das famílias. Obrigado, Nuno. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta ao Mercados em Ação. Vamos agora aos mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque os setores da tecnologia e também da energia, o S&P 500, o euro-dólar, o Brent, o gás natural e também, aqui outra tecnológica, a Microsoft. Marco? Obrigado, André. A semana passada foi das tecnológicas, dos pesos pesados das tecnológicas, mas não de todos. Como podemos ver aqui, Microsoft, Apple, Google tiveram valorizações, mas a Meta foi aquela que suplantou todos. A Nvidia também aqui de realçar a Nvidia, que está a ganhar com a- esta, este ruído que se está a gerar em relação à inteligência artificial. A Nvidia é um player muito importante nesse setor. Do outro lado, a Amazon, que devido ao seu anúncio de alguns constrangimentos no setor mais lucrativo, que é da cloud, teve uma desvalorização. De realçar o seguinte: estas 4 empresas, Microsoft, Apple, Google e Amazon, representam cerca de 40% do Nasdaq 100,
e, em média, valorizaram cerca de 27% desde o início do ano, o que é muito superior aos 7% de valorização média, ou de valorização do S&P 500. Portanto, existe aqui um puxar dos índices, nomeadamente do Nasdaq, uma evolução de quase 20% este ano, através desses pesos pesados. E isto é uma força de mercado que geralmente indicia fraqueza, porque o mercado quer que se suba todo, mesmo as pequenas e médias empresas também. Depois, as energéticas tiveram aqui desvalorizações ao longo de toda a linha e em vários setores. Depois, aqui no resto do mundo, podemos ver a Petrobras, com menos 13% um, de comportamento, portanto, isto é derivado do preço do petróleo, e de realçar aqui um comportamento muito misto em todos, basicamente em todas as geografias. Em relação aos setores e aos mercados, podemos ver que os Estados Unidos e os mercados emergentes estiveram ligeiramente melhor que a Europa, os mercados envolvidos pior que os mercados emergentes, e a China teve aqui uma ligeira valorização, assim como o Brasil, não obstante o comportamento da Petrobras. Nos gráficos, começamos aqui pelo euro-dólar. O euro-dólar que tem mantido este canal ascendente, depois de ter saído dele, voltou para dentro e está aqui na mariscar com a linha superior. No entanto, tem oferecido aqui divergências negativas. Portanto, é provável que o euro-dólar possa vir aqui pelo menos até aos 1,07. Portanto, isto é um indício negativo. Aqui esta divergência, portanto, o preço está a subir e o indicador está a descer. Isto pode aqui significar uma correção no principal par de moedas. O Brent. O Brent que quebrou primeiro em alta este canal, portanto, entrou para aqui para dentro, mas já o quebrou em baixa. Poderá haver um teste aqui nos 85 e depois aí é que se irá decidir se conseguir reconquistar este canal, então temos aqui espaço para subidas, se não, poderemos ter aqui o Brent a continuar a corrigir e andar aqui entre os 70 e 85 dólares por barril. O gás natural trago, porque o principal trader de gás natural líquido feito veio indicar que poderá haver spikes de volatilidade neste inverno. Portanto, o gás natural poderá ter aqui uma valorização muito expressiva aí, em outubro, mais ou menos, quando se começar a perceber mais ou menos as reservas que existem na Europa e as necessidades de gás natural. O S&P 500 que está nesta linha azul, portanto tem andado acima e abaixo, está aqui ainda a testar, ainda não está muito bem definido por onde é que vai, no entanto, tem este canal ascendente, aqui com estas linhas amarelas, em que a parte superior é nos 4.250 pontos. De realçar que desde os máximos, o S&P 500 ainda está bastante longe desses máximos, quase a 20%. No entanto, a Microsoft, que é o último gráfico, como podem ver, já está nos 305 dólares por ação e o máximo é nos 346, 350. Portanto, a Microsoft com um comportamento muito melhor, aquilo que referi há bocadinho, do que o índice mais abrangente. Portanto, poderá haver aqui alguma rotação de capital, mas isto não é sustentável durante muito tempo. Portanto, vamos ver como é que serão os próximos capítulos, quem é que irá puxar pelo mercado. E é tudo, André. Obrigado, Marco. Nuno, pegando precisamente na deixa das tecnológicas nos Estados Unidos, tivemos aqui resultados positivos da Microsoft, da Alphabet, da Meta e também da Amazon. Parece que as Big Tech estão aqui numa fase positiva. Como é que analisas o momento aqui destas grandes tecnológicas? Eu vou um bocadinho em contra à visão do Marco, que as grandes tecnológicas estão a servir um bocadinho de refúgio do mercado por alguma desconfiança, seja dos setores mais tradicionais, seja do crescimento das empresas mais pequenas associadas à tecnologia. E, portanto, isso numa primeira fase aconteceu e impactou todas as empresas tecnológicas com a subida das taxas de juros. Agora, nos últimos um mês e meio, 2 meses, vemos aqui um grande comportamento das empresas tecnológicas grandes que conseguiram bater as metas em termos de receitas e de margens, mas a grande questão é até quando é que eles o conseguirão fazer se houver uma fraqueza realizada no restante das empresas. Portanto, taxas de juros mais elevadas implicam um financiamento mais difícil para as empresas de crescimento que não têm faturação assegurada, não é? E, portanto, há aqui uma dinâmica que tem alimentado o setor, que é a transformação ainda de serviços no perímetro das empresas para serviços cloud,
mas vemos aqui um primeiro sinal de abrandamento por parte da Amazon e depois vemos as outras empresas que conseguiram defender os setores onde atuam, mas a grande questão é até quando? Ou há uma melhoria generalizada das outras empresas, ou estas empresas poderão ser o último refúgio, mas um sinal de uma crise mais profunda, de uma recessão mais dura a atingir-nos. Nuno, como é que tu vês a subida dos juros a impactar as tecnológicas que, aliás, lembramos o ano passado, a subida dos juros foi o grande responsável pela correção imediata do setor tecnológico. No entanto, estas grandes empresas, como referiste, estão a puxar pelo mercado, mas o mercado é feito de muitas outras pequenas e médias empresas que não estão a seguir o mesmo rumo. Até quando é que achas que a cloud, que já começa a entrar numa fase mais de maturidade, portanto com crescimentos menores, poderá servir de impulso aos lucros e será que o próximo a entrar em cena será a inteligência artificial? A inteligência artificial ou outra tecnologia que possa servir, como aqui há uns tempos falávamos do metaverso, são as tecnologias que vêm a seguir, digamos assim, são os alvos destas grandes empresas. Estas grandes empresas têm muita liquidez, têm a capacidade de fazer aquisições porque vão proporcionar ambiente de desenvolvimento, muitas vezes aos fundadores das pequenas empresas de novas tecnologias de fronteira, que querem não só ver um bom retorno financeiro, mas querem que aquelas tecnologias vinguem e, portanto, vão oferecer condições de boas condições de desenvolvimento dessas tecnologias e, portanto, têm a capacidade neste ambiente de ir comprar as próximas empresas que detêm a tecnologia de futuro. Portanto, de alguma maneira vão conseguir defender a sua vantagem competitiva, seja no momento atual para com a cloud, seja nas tecnologias de fronteira seguintes. Portanto, o que nós vemos é muitas empresas ainda do género tradicional ainda não aderiram de uma maneira significativa à cloud e, portanto, ainda há aqui um efeito de migração a ser feito, apesar de haver muito mais competitividade hoje em dia nos preços. Portanto, as margens associadas vão ser menores. Nuno, mas isto também coloca aqui um problema, acho eu, que é estas grandes empresas estão a ser cada vez maiores. E isto é um problema que não é só na tecnologia, mas, por exemplo, vimos agora que o JP Morgan comprou o First Republic Bank e tornou-se ainda maior. Portanto, os tubarões continuam a dominar aqui este oceano empresarial e isto é expectável que continue a ser assim, é porque isto pode corroer aqui um bocadinho a iniciativa das pequenas e médias empresas. Geralmente até são elas que em muitos casos trazem tecnologias novas. É verdade, e depois pode haver alguma resistência dentro destas grandes empresas para novos setores vingarem dentro das empresas. Portanto, tem que haver aqui uma certa adaptabilidade. Mas é por isso é que as grandes empresas acabam por servir de refúgio nas crises também, é por causa desta capacidade de poder de fogo que eles têm, que é, nós vemos no caso de Morgan que estavas a referir, acabou por absorver um dos maiores bancos concorrentes, simplesmente pelo facto que também tentou se calhar prevenir a crise e foi quem liderou o sindicato que colocou depósitos no First Citizens Bank, só que no First Republic Bank, perdão, só que esses depósitos iriam acabar por não ser garantidos. Portanto, entre ter uma perda já ou fazer um damage control e aumentar a estrutura, aproveitou até a aberta que o regulador lhe deu se tornar maior. E, portanto, estas empresas têm muitas vantagens competitivas porque, com a sua escala, permitem resolver problemas que muitas vezes surgem aos reguladores e ao mercado como um todo. E as empresas tecnológicas já entraram aqui uns inquéritos do Congresso até para serem divididas, parece que passaram essa fase e, passando essa fase, vão continuar a crescer. Oh, Nuno, desculpa, André, eu não resisto a fazer esta pergunta porque eu acho que isso é das coisas mais importantes que nós temos. É isso escala que nos falta a nós, não só Portugal, mas também neste momento já União Europeia, tendo em conta que, ou Europa, tendo em conta que, por exemplo, a maior empresa nacional é a Louis Vuitton e com 500 mil Exatamente. milhões, portanto, que isso é peanuts quase para uma tecnológica. Portanto, se nós virmos, isso é um exemplo muito bom que tu estás a dar, que é a Louis Vuitton seguiu exatamente esta estratégia para chegar onde está e continuar a crescer. Foi comprar os concorrentes, comprar quem tinha produtos novos e que estavam, de alguma maneira, a ter sucesso em alguns segmentos de mercado e tornou-se este conglomerado com uma capacidade gigantesca e uma rede de distribuição
que lhe dão uma vantagem natural só por si. E, portanto, em Portugal nós temos muita dificuldade em constituir este tipo de capital, até porque depois ao nível fiscal e ao nível dos apoios governamentais acabamos por ter a dificuldade de fazer crescer as empresas para um ponto em que passam a ser maiores do que o próprio Estado, digamos assim, e isso seria uma necessidade para concorrer de uma maneira equivalente a estas mega empresas no mercado global. Mas na Europa como um todo existem grandes restrições e, portanto, por um lado acabam por defender aqui o mercado local europeu para essas empresas, mas por outro lado acabam por inibir o crescimento que elas poderiam ter a nível global. Eu penso que tem um bocadinho a ver com a cultura que nós temos de empreendedorismo versus a cultura americana e a liberdade efetiva do mercado e dos regulamentos e etc. E a capacidade crescer rápido ou não, pode existir. Nesse sentido, havendo até provavelmente agora um reconhecimento de algumas perdas ou uma recessão maior nos Estados Unidos, quando houver uma recuperação, as empresas americanas estarão novamente em melhores condições para vir fazer compras interessantes à Europa, em vez de ser ao contrário. Obrigado, Nuno. Vamos agora para outro breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos à terceira e última parte do Mercados em Ação. Vamos agora olhar para o número da semana, que são 7.800, isto referente a 7.800 postos de trabalho que a CEO da IBM prevê que possam vir a ser substituídos nos próximos anos pela inteligência artificial, que está aqui a fazer o seu caminho e que poderá também ter aqui grande impacto no emprego de vários setores. Foi um alerta feito esta semana pela CEO Arvind Krishna, que explica que estes postos de trabalho estarão assim em risco ou a não contratação de mais pessoal. Aliás, o CEO. Marco, entretanto, vamos olhar para a personalidade da semana. O que é que tens para nós? Esta semana não podia deixar de ser Jerome Powell, porque é uma semana importantíssima, apesar de Christine Lagarde também ser importante, mas Jerome Powell será certamente a voz que irá aqui mudar a agulha ou não do mercado no sentido de correção ou continuar a subir, porque o mercado neste momento está indeciso. Aliás, estes dias pré-reunião têm sido e devem ser muito amenos. O mercado precisa saber se vão continuar a subir juros ou se a política vai continuar a ser restritiva, por exemplo, se os juros vão ou não vão cair até ao final do ano. Tudo isto, o que ele disser, as mínima vírgula, às vezes uma palavra pode fazer a diferença e, portanto, Jerome Powell é claramente a personalidade desta semana. Obrigado, Marco. Nuno, olhando agora para os Estados Unidos, para a decisão da Fed, que vai ter lugar quarta-feira, o mercado espera que o Banco Central norte-americano aumente os juros em 25 pontos base. Isto será o 10º aperto, digamos, da Fed. Como é que olhas aqui para esta decisão? Será 25? Será também o último aumento, antes de uma pausa? Como é que analisas o atual momento da Fed? Existia aqui uma grande pressão até a última semana relacionada com a crise bancária nos Estados Unidos. Parece que com a resolução deste último banco que aconteceu durante o fim de semana, essa situação poderá estar mais controlada e isso dar espaço à Reserva Federal para continuar realmente este caminho e subir os 0,25% na próxima reunião, tal como esperado. No entanto, realmente, como o Marco disse, o caminho futuro é o mais importante de nós observarmos qual é que é a trajetória que é definida. Na minha opinião, eu penso que a Reserva Federal vai ser muito conservadora e vai voltar a apontar para os dados do emprego como os dados decisivos para esse abrandamento e conjugados com os dados da inflação. E, portanto, o que nós vemos é o mercado de emprego a deteriorar-se, mas muito ligeiramente, e, portanto, ainda não transmite a sensação da economia estar em descarrilamento via dados de emprego que levasse a Reserva Federal a ir baixar os juros muito rapidamente. E o que eu acredito que possa acontecer é ou nova subida de 0,25 até o final do ano, ou pelo menos uma pausa, mas também vai muito depender da conjuntura internacional. Se os outros bancos centrais continuam a subir taxas, como é que o dólar reage no mercado internacional e a capacidade dos Estados Unidos manterem o dólar como reserva de valor
e moeda dominante no comércio internacional. E, portanto, todas essas dinâmicas que são muito difíceis de aferir para nós que estamos fora do centro de decisão, vão ser importantes para a trajetória e não só a economia local. Portanto, temos que pensar que não é um mandato explícito da Reserva Federal proteger o papel do dólar, mas facilita-lhe de sobremaneira a proteção do crescimento dos Estados Unidos e da inflação, o dólar ser a moeda da Reserva Internacional. Nuno, apesar de ainda estarmos algo longe de algumas semanas disso, mas já se começa a falar bastante do teto da dívida dos Estados Unidos e que isso poderá ter um impacto devastador. É certo que os Estados Unidos, os congressistas costumam resolver a situação mesmo em cima da linha de chegada, mas já houve alturas em que foi ultrapassada. Achas que isso poderá ser uma incógnita ou uma variável que irá criar problemas no verão? Vai haver, de certeza, algum frisson, algum stress à volta dessas datas, mas é muito porquê? Porque as câmaras controladas por republicanos vão querer passar a ideia que estão a oferecer a solução e os democratas é que não estão a aproveitar. Os democratas vão querer passar a ideia que os republicanos querem cortar o Estado Social que existe nos Estados Unidos em troca do favor, digamos assim, de subir o teto da dívida. E, portanto, vai haver aqui muita batalha nos mídias, pela atenção dos votantes já com o olho nas nomeações e na campanha que irá começar no próximo ano. E, portanto, vai de certeza prolongar-se a decisão até perto da data limite. Mas já houve uma primeira proposta dos republicanos para aumentar o limite do teto da dívida e, portanto, deverá haver uma negociação à volta dessa proposta e eu penso que estará só à espera da assinatura na altura que for necessária. Não acredito que os Estados Unidos vão querer, nesta fase em que a China tem vindo a afirmar-se como um dos polos agregadores de alguns países importantes no mundo, vão querer transmitir algum género de insegurança que se possa traduzir em mais crises bancárias internas ou na perda da hegemonia que possam ter com alguns parceiros internacionais. Nuno, a economia norte-americana sofreu aqui um forte abrandamento no primeiro trimestre, 1,1%. No quarto trimestre do ano anterior tinha crescido 2,6%. E também aqui este valor fica abaixo do estimado pelos economistas que na casa dos 2%. É um sinal claro de que a maior economia mundial está a abrandar e que poderá mesmo entrar em recessão no segundo semestre deste ano? Sim, eu acredito que sim. Nós aqui na 60 Degrees temos sido muito cautelosos nos investimentos porque vemos essa dinâmica de deterioração económica a acontecer. De alguma maneira tem-nos surpreendido até como é que as empresas têm conseguido passar tão bem o aumento de custos para os consumidores e não têm absorvido uma parte disso nas suas margens, mas dada a situação atual dos consumidores à volta do mundo, especialmente no mundo desenvolvido, em que o nível de dívida é mais elevado, acreditamos que isso não vai acontecer durante muito tempo e, portanto, esse abrandamento é de alguma maneira esperado e uma própria recessão é desejável desde que seja ligeira para limpar os excessos. Temos que acompanhar aqui um dos nossos dashboards de acompanhamento é o nível de endividamento e as taxas de juros da chamada dívida marginal, portanto os cartões de crédito, etc., que são a primeira resposta dos consumidores quando têm o orçamento aprovado e, portanto, esses indicadores ainda continuam todos a evoluir no sentido de crescimento, mais dívida e mais taxas de juros. Portanto, só quando houver um pico nesses indicadores é que poderá haver aqui uma recessão e uma quebra do consumo que leva a isso mesmo. Nuno, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigado. Marco, vemos para a semana? Até para a semana. Este foi mais um Mercados em Ação. Veja este e outros programas no site e nas redes sociais do Jornal Económico. Ouça também a versão podcast nas principais plataformas de streaming. Boa semana e bons negócios.